O Supremo Tribunal Federal proibiu a possibilidade de troca de aposentadoria, a chamada desaposentação. Com isso, quem passou por revisão do benefício pode ter o salário reduzido. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito previdenciário, Décio Scaravaglione. Seja bem-vindo. Tudo bom? Lembrando, né, Décio, que quem tiver perguntas, e muita gente tem dúvidas, faça a sua pergunta agora pelo WhatsApp, 9588-2374, está na tela, 9588-2374. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo, Décio. Obrigado, Bia. Vamos começar com a pergunta do dia, valendo 100 pontos. Dá para explicar a desaposentação em 30, 40 segundos? Acho que é possível. A desaposentação, ela existe porque, com o passar do tempo, as pessoas, os aposentados pensionistas, eles acabam vendo o valor do seu benefício diminuir, em função de reajustes, por exemplo, menores do que aqueles que são dados para o salário mínimo. Uma base comparativa, ponto. E por que pedir a desaposentação? Porque até 94, o sujeito aposentado que voltasse a trabalhar, ele continuava recolhendo para a Previdência. Quando ele resolvesse pendurar a chuteira definitivamente, só encerrei minha atividade, me aposentei, trabalhei mais 4 anos, agora parei com tudo, ele ia até o INSS e buscava toda a sua contribuição de volta numa vez só. Sim. Era o chamado pecúlio. Bom, 94 acabou o pecúlio e acabou a contribuição. No ano seguinte, começa aquele processo de reformas do governo FHC e o que acontece? Uma medida que ele toma é mudar a lei dizendo o seguinte, não, retoma-se a contribuição para o aposentado que volta a trabalhar, mas não é retomado o quê? A devolução. Aí começa a discussão, porque previdência basicamente é a contrapartida, ou seja, eu pago para pegar de volta algum benefício, algum serviço ou benefício, basicamente benefício. Então, de 95 em diante, voltou a contribuição para o aposentado que volta a trabalhar, ele ganha a aposentadoria, ganha o salário, mas contribui sobre o salário. Pergunta-se, para que serve essa contribuição? Para nada. Essa contribuição não tem mais sentido, porque tu não vai ganhar o pecúlio de volta que não existe mais. Sim. O que se pensou? Bom, se o Desculpa te interromper, mas e esse dinheiro que contribuiu? Esse dinheiro entra para o todo da Previdência. Sim, ele está contribuindo, então, para o fundo todo, para os outros aposentadorias. Os governos todos dizem que tem déficit, não tem, na verdade. Porque esse dinheiro não está previsto no custeio. Sim. E ninguém fala dele. Bom, aí o que acontece? O sujeito, então, volta a trabalhar, fica 3, 4, 5, 10 anos e a aposentadoria, enquanto isso, vai descendo a ladeira, ou seja, vai diminuindo o poder de compra. Pensou-se, então, olha, eu vou renunciar àquela aposentadoria antiga que eu tinha, pego o tempo dela, 30, 35 anos, acrescento 3, 4, 5, 10 que eu trabalhei, faço uma nova, porque na nova aposentadoria, o meu salário de trabalhador ativo, ele não está defasado. Sim. Portanto, eu vou melhorar minha aposentadoria antiga, que já tem uma defasagem, e a defasagem é um problema crônico na Previdência. Muito bem. Entra com a ação em todas as instâncias do Poder Judiciário. Se ganhou nas varas, que é a primeira instância, nos tribunais regionais federais quase todos deram, o Superior Tribunal de Justiça deu também direito às pessoas de cancelar a aposentadoria antiga, fazer uma nova com um tempo posterior trabalhado, posterior à aposentadoria, até que o Supremo pegou 3 casos para julgar e o mais antigo deles estava há 7 anos lá parado, em marcha e contra-marcha, um votava, o outro pedia vista. Até o ministro Marco Aurélio brincava com os colegas que tem voto de pedido de vista, é quando o juiz no dia do julgamento não está convencido, ele pede vista, pega o processo, leva para o seu gabinete para estudar melhor. E o Marco Aurélio brinca, o ministro, que é o perdido de vista, né? Ou seja, pedido de vista, perdeu de vista. Aqui na rádio, na Mix, a gente brincava com o mestre Mauro Borba, dizendo que ia para o departamento de Veja Bem. É mais ou menos Veja isso. Bem, então Veja vamos bem. revê-lo lá. E aí, o que acontece? Então, passou esses 5, 7 anos, finalmente agora julgaram todos. Ninguém mais pediu vista. E aí o placar ficou em 7-4 contra a desaposentação. A tese do Supremo é a seguinte, tem um artigo da lei, a Lei dos Benefícios da Previdência, que diz o seguinte, não pode o aposentado que volta a trabalhar ganhar mais do que salário família e reabilitação profissional, que é para quando tu tem uma doença, alguma coisa, tem que ser reabilitado de uma função para outra. E essa foi a base usada pelo Supremo, ou seja,
se só pode isso pela lei e não tem uma lei dizendo que tu pode fazer uma nova aposentadoria, não pode. A Não crítica, pode, então, fazer não esse pode. recálculo. Acabaram com a Sim. possibilidade de desaposentação judicial. Então, a base é essa. Na verdade, a crítica ela é forte, porque eu, aposentado, eu não quero ter uma nova aposentadoria para ter duas, como a INSS chegava a se defender alegando isso. Eu vou encerrar uma, essa uma sai da folha de pagamento, e para a nova aposentadoria eu paguei a mais. Sim. Porque eles queriam, se fosse possível desaposentação ou desaposentadoria, tanto faz, que eu devolvesse tudo que eu recebi da outra, para tornar inviável o cálculo, evidentemente. Claro. Então, o Supremo diz o seguinte, não pode, porque só pode ter reabilitação profissional, salário e família. Mas, óbvio que não estudaram a possibilidade de uma delas, que é a antiga, deixar de existir. Eu estou renunciando a ela e, evidentemente, buscando um benefício que me é mais favorável. Favorável, vantajoso. Sim. Valores, isso é muito claro, muito evidente. Tudo por quê? Primeiro, acabaram com o pecúlio e, segundo, é histórico isso, sempre tem defasagem nos benefícios. Quem tem pai aposentado, mãe há 10, 15, 20 anos, avô, avó, basta consultá-los. A primeira coisa que eles vão dizer é o seguinte, quando eu me aposentei, eu ganhava o equivalente a X salários mínimos. Uhum. Hoje eu não ganho nem metade disso. Sim. De novo, já disse várias vezes aqui, não quero ser chato, mas de cerca de 17, 18 milhões de aposentados e pensionistas do Brasil, mais de 2/3 ganham salário mínimo, que é 880. Não tem condições e 80% é de 1 a 3. Sim. Ou seja, vai salvar 20% que vão ganhar mais de 2.100. E o teto da Previdência, para quem achar que é algo faustoso, algo muito luxuoso, ele é de 5.180. Isso dá 6 salários mínimos. Então, o que me parece, de novo, é que estão brincando com coisa séria, né? Porque em momentos de aperto da economia, erros cometidos pelo governo A, B, C ou D, não interessa, aperta onde? No trabalhador, teve aquela famosa conversa da jornada de 12 horas, Sim. que aí o governo recuou dizendo que não era bem assim, então aí colocaram esse projetinho na gaveta. E agora ataca com a reforma da Previdência, Sim. porque se não piorar, não vai ter nada para ninguém lá adiante. De novo, a corda estourando no mais fraco. Exatamente. Né? E eu fico fazer uma pergunta para você que está em casa, né? Imagina um aposentado, um idoso, precisa comprar remédio com salário mínimo. Vou lá no salário mínimo. Não mais, 6 salários. Você tem que pagar aluguel, você tem que sobreviver. Não vive. Não vive. Bom, vamos deixar algumas coisas claras, né? Vamos lá. É possível recorrer dessa decisão do STF? Não, infelizmente, como é a última instância do Poder Judiciário brasileiro, não há como recorrer. Sim. E a princípio, pode o Supremo mudando a sua composição, e acontece por morte, aposentadoria, ou eles chegarem na idade limite, que hoje é 75 anos, mudar a composição e um dia vir a ser rediscutido o tema lá. Ser votado novamente. Mas, enquanto isso, pode apresentar algum deputado, senador, um novo projeto de lei, que o do ano passado foi vetado pela presidente, né, a Dilma. Então, se apresentarem um projeto legislativo, pode ser. Mas a discussão judicial acabou no Supremo. E, infelizmente, não há como revertê-la. Bom, vamos a alguns casos, tá? O que acontece agora nos casos de quem já havia tido benefício aumentado em função da troca de aposentadoria? Essa é uma questão bastante emblemática. A Constituição nos assegura o seguinte, os efeitos da chamada coisa julgada, ou seja, quando o meu processo teu chegou à última instância, não tem mais recurso, virou lei entre nós, tem que ser cumprido. Existe um prazo de 2 anos para que se faça, não é um recurso, é uma ação rescisória para rescindir aquela decisão. Como é uma decisão do Supremo sobre matéria constitucional, quem está recebendo há menos de 2 anos de um processo que já terminou, pode ser alcançado por uma ação rescisória do INSS. Agora, quem tem menos de 2, certamente, eles vão ingressar com a ação rescisória para desconstituir essa desaposentação e o sujeito que passou de 1.500 para 2.200 vai ter o seu valor rebaixado para a origem, ou seja, retoma a aposentadoria antiga e a nova, aquela que ganhou, desaparece. Pode repetir o período, menos de 2 anos? Menos de 2 anos, cabe a ação rescisória. Sim. Então, provavelmente, o INSS vai tomar essas medidas. O Supremo ainda não modulou os efeitos. O que quer dizer modular os efeitos? É dizer como é que vai aplicar, no caso concreto, na situação de A, B, C, D, como agir, o que a decisão deles quer dizer. Então, isso vai acontecer ainda quando for
publicada a decisão. Que ela foi dada ao vivo, todo mundo assistiu, mas não existe ainda sob meio físico, que é o chamado acórdão, que é a sentença que os tribunais dão. Sim. Então, isso não aconteceu ainda. Agora, outra dúvida que surge é, posso ter a minha renda rebaixada? Se eu pulei de 1.500 para 2.200, pode. Tenho que devolver o que eu recebi? Não, não pode. Por quê? Porque aí nós vamos levantar e vamos defender essa bandeira que é bastante forte, tem funcionado em casos análogos, o quê? Se já recebeu, se já comeu e como tem caráter alimentar esse valor a mais, não pode ser devolvido. Sim. Tudo aquilo que nós já comemos dentro desse conceito de direito que tem caráter alimentar, ou seja, é salário, é benefício, é soldo de militar, qualquer coisa assim, não pode ser devolvido. Até porque nenhum de nós foi à justiça e ganhou sozinho, senão com uma decisão judicial. Então, juízes, dentro de um processo regular contra o INSS, disseram, tu tens direito à desaposentação e eu, então, ordeno, sentencio, que o INSS suba o valor. Então, o que foi recebido a mais não poderá ser objeto de pedido de devolução. O INSS provavelmente tente, mas não vai obter sucesso. Agora, veja, rebaixar a renda, sim. Tá. Então, amanhã tu volta a ser aposentado como tu eras, Sim. mas não devolve 1, 2, 3, 4 anos que tu recebias. Porque muitos, bem rapidinho, muitos tribunais, são 5 no país, antes do STJ, o TRF da 4ª região aqui, por exemplo, tinha adotado uma política de contenção dos processos. Ou seja, chegava no tribunal, o tribunal decidia que sim, e quem recorresse para o Supremo, no caso do INSS, o tribunal mandava trancar o processo, suspender até que o Supremo decidisse, justamente para não acontecer essa questão de rebaixar a renda e ter que devolver. Sim. Agora, outros tribunais, por exemplo, de São Paulo, da 3ª região, estava decidindo até o fim e mandando implantar valores novos. Aí que pode surgir exatamente essa questão que tu colocas muito bem. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, ó. Você que tem em casa algum caso para nos relatar, alguma pergunta a respeito da sua aposentadoria, mande agora. 9588-2374, esse é o número do WhatsApp. 9588-2374. Mande mensagem de texto pelo WhatsApp e a gente repassa para o Décio. Outro caso, quem estava com processo em andamento para requerer a desaposentação? E agora? Malogrou, ou seja, a partir de agora, o certo é que não se entre mais com a ação de desaposentação e as que estão tramitando vão ser, o fim delas é a derrota, ou seja, serão, numa linguagem jurídica, improcedentes. Ninguém mais vai ganhar e provavelmente até se abrevia a duração do processo. Mesmo o processo estando no estágio inicial ou mais avançado? Porque aí sem decisão, fala mais alto a Sim. decisão da Corte Suprema. Ou seja, ela tem eficácia, né, contra tudo e todos e desce, né, verticalmente, é de cima para baixo, literalmente. Nenhum juiz pode decidir o contrário. Até porque se decidir chegar lá, vai ser mudado. Então, a política de bom andamento dos processos judiciários indica que os juízes digam o seguinte, falou, né, a mais alta corte, nós nos calamos, infelizmente. Bom, eu quero análise agora de um especialista, né? Qual o impacto, existe um impacto da desaposentação nos cofres do INSS, né? Ela poderia agravar mais ainda o déficit, ou o que se diz, né? A gente já discutiu isso antes, se realmente existe um déficit público, por exemplo. Eu tenho dito para entidades, por exemplo, sindicais, centrais, que a grande luta atual do aposentado, do trabalhador, é forçar, seja qual for o governo, a abrir as contas da Previdência. Porque nós temos números históricos de uma associação que se chama ANFIP, Associação Nacional dos Fiscais da Previdência. Hoje eles são auditores da Receita do Brasil, porque o Lula fundiu a Receita da Previdência com a Receita Federal. Mas continua com o mesmo nome, ANFIP. É uma instituição que deve ter em torno de 60, 70 anos. Essa instituição tem acesso aos números, porque eles são auditores, ex-fiscais, e ela normalmente, com nenhuma exceção, melhor dizendo, ela sempre aponta, indica que a Previdência tem superávit. E o governo propaga para a mídia que falta dinheiro. Por que essa confusão toda? Rapidinho tentando desfazê-la. O governo federal normalmente mistura o problema da falta de dinheiro para pagar os aposentados servidores públicos, que são de um regime que não é o do INSS. Cada servidor público, estadual, federal, municipal, ele tem um regime próprio, que não é igual ao regime nosso. Nós somos aqui da iniciativa privada. Então, o nosso regime é o regime geral.
Nós somos do INSS, eles têm o deles, e o governo mistura esses números. Aí já começa o cofre a minguar. Bom, o governo também acaba apontando que os benefícios acidentários, aqueles frutos de acidente do trabalho, doença do trabalho, doença profissional, que também é considerado o acidente em si, né, num conceito mais amplo, eles são bancados pela classe patronal. Tem um seguro de acidente de trabalho, que é o SAT. Então, isso a Previdência paga, mas ela se ressarce com esse dinheiro que é bancado por quem tem empregados, ou seja, pela classe patronal. O INSS, por exemplo, paga os benefícios assistenciais. Aquele benefício para quem nunca recolheu, mas tem mais de 65 anos, homem ou mulher, e não tem como se autossustentar, nem quem o faça, e as pessoas com deficiência, esses benefícios são da assistência social, só que tu pede no posto do INSS, o INSS te paga, mas quem ressarce o INSS é o Tesouro Federal. Ou seja, isso não é nosso, isso não é do regime geral. Então, a Previdência Social, mesmo no momento de queda de arrecadação, como essa crise econômica do último ano e meio, ela ainda sobrou cerca de 30 bilhões nos caixas. E mais um detalhe, né? Existe um mecanismo que ele é perverso para a Previdência, para a assistência para a saúde, que se chama DRU, Desvinculação das Receitas da União. A União pode ir lá no cofre da Seguridade Social e puxar até 20% do dinheiro, tem que devolver. Devolve? Não devolve. Pois é. O que acontece com tudo isso? A Anfip tem números fabulosos, estatísticas, e mostra ano após ano. Acontece que os governos, eles maquiam para pior, então eles pegam, no caso, né, um rosto bonito e vão aproveitar o Halloween, né, e transformam num ser monstruoso, quando não é verdade. É claro, Bives, a gente está avançando na idade média do brasileiro, então cada vez vai ter mais gente, menos gente trabalhando para sustentar mais gente. Nós estamos chegando quase a níveis de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, e isso vai exigir uma mudança. Mas essa história de ter que mudar agora, isso é para dar satisfação para um protocolo internacional. Resumindo, tem dinheiro lá para o regime geral. Tem dinheiro. E, digamos assim, nós que vamos nos aposentar, temos que cuidar para não meterem a mão do que é nosso por direito, né? Bom, vamos ver se dá tempo aqui, ó. Boa tarde. A pergunta é a seguinte: e quem já é aposentado, estava trabalhando e estava na desaposentação e que não pode mais? Então, por que continuam descontando de quem continua trabalhando? Isso teria que ser suspenso? Afinal, não vai entrar na desaposentação? Isso é um golpe? Exatamente. Para mim, isso chama apropriação indébita. Quando alguém pega o teu dinheiro sem te pedir, sem tua licença, sem a tua... Mas é lei. Então, a lei exige que tu contribuas e não te dá reflexo nenhum. Isso, na verdade, é uma expoliação do aposentado que continua trabalhando. É um assalto ao bolso dele, em outras palavras. Bom, vamos pedir mais uma aqui, que agora começou a chegar. Comecei o trabalho em 1985 e hoje tenho 45 anos. Como fica a minha aposentadoria? Quantos anos de idade e trabalho será necessário? Obrigado. Olha, sendo homem, tem que ter no mínimo 35 de contribuição. E para não sofrer o fator previdenciário, ele vai ter que ter em torno de 60. No caso da mulher? Na mulher é 30 e 55. Esses não sofrem com o fator. Mas a mulher tiver 30 em diante, pode se aposentar, pode sofrer com o fator, se não tiver 85 pontos, somando o tempo e a idade. E o homem é 10 mais, 95. É importante, bem rápido, uma inserção, e as pessoas estão muito apavoradas. Acabou a desaposentação e depois da eleição o governo federal quer mandar o projeto de reforma. O que eu faço? Bom, tu tem 35, homem, tem 30, mulher, não se joguem ainda. Por quê? Porque pode ser que essas pessoas já tenham o tempo de contribuição, mas somando com a idade ainda não tenham os pontos que permitam se aposentar sem perder com o fator. Então, o que eu digo? Gente, isso já é um direito adquirido, já está incorporado ao teu patrimônio jurídico e mesmo que mude para pior, e hoje tu tem uma realidade não muito boa, porque tem o fator, isso tu vai poder pedir de volta. Então, o direito adquirido, ele não vai morrer porque a reforma vai vai piorar. Porque a reforma vai dividir para os que têm menos de 50 e mais de 50, né? Então, assim, ó, calma. Tem 35 é homem, mas somando com a idade não tem os pontos ainda, tem 30 e a mulher, tem direito adquirido. Calma, não se joguem, porque depois, não tendo mais desaposentação, nunca mais vai corrigir isso. Pois é. Não recupera mais. Bom, Décio, eu já falei e vou repetir, sou teu fã, tá?
Da mesma explica forma. direitinho pra gente, algo que é extremamente complexo e por isso eu te agradeço mais uma vez nessa tua visita. Sempre às ordens, é um prazer. Muito bem, né? Abre o olho. E eu vou ficar com o teu conselho. Muita hora nessa calma e muita calma nessa hora, na hora de se aposentar. Tá bom, isso gente? aí. Obrigado, Décio. Deixa eu ir pro outro lado, porque...